Olá, pessoal dos estágios 3 e 4, tudo bem? Nós vamos fazer uma tomada diferente nesse estágio. Nós vamos tratar dos diferentes tipos de prova da OAB de segunda fase e vamos começar pela prova de direito administrativo da última segunda fase da OAB. Vou projetar vocês então para a tela, porque não vai ser a peça que nós vamos fazer aqui para a gente entrar um pouquinho no mundo do direito administrativo e a gente verificar que não é esse bicho de 7 cabeças, não. Para isso, nós vamos precisar usar algumas leizinhas, né? Código de Processo Civil, nós vamos usar também a lei de improbidade administrativa, essa lei aqui, ó, que é a lei 8429 de 92. Nós vamos também usar a Lei da Ação Civil Pública e a Constituição Federal. E aí eu trouxe para vocês aqui, pessoal, o enunciado da peça, que já consta no AVA para vocês aqui. Qual que é a peça prática profissional do exame 30, aqui de direito administrativo. Essa aqui é a peça prática. Vamos lá, então, dar uma lidinha nesse enunciado para a gente tentar fazer, e eu vou deixar um passo a passo aqui, explicando as principais teses aqui, e o resto vai ficar por conta de vocês aí, para que vocês tentem fazer e vejam que a elaboração dessa peça aqui não é difícil, é simples. Vamos lá. A peça começa com o seguinte enunciado, olha só. Márcio foi prefeito do município Alfa entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. Essa informação é importante. 2009 até 2012, ele foi prefeito. Na campanha eleitoral em 2008, o Márcio prometeu que, se eleito, construiria um hospital. A proposta visava facilitar o atendimento médico da população, que até então precisava se deslocar para a capital do estado, distante 300 quilômetros. Após assumir o mandato, Márcio identificou um rombo nas contas públicas e muito provocado pelos altos salários do funcionalismo. A situação perdurou por todo o mandato, tendo em vista a ausência de crescimento das receitas municipais. Nesse cenário, restou inviabilizada a construção do hospital. Olha só, ele pegou um rombo e ele não conseguiu construir a promessa de campanha. Vamos ver o que aconteceu com esse Márcio aqui. Ao término do mandato, 2012, o Ministério Público Local Estadual, ciente que Márcio não fora reeleito, instaurou inquérito civil público para investigar a promessa não cumprida. Em janeiro de 2018, o parquê ingressou com a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do ex-prefeito. Então, aqui eu tenho uma ação civil pública, uma ACP, que foi proposta, a gente sempre tem que ir marcando as partes principais, em janeiro de 2018. Maravilha. Na inicial, sustenta-se que a omissão atentou para os princípios da administração, sobretudo porque supostamente teria violado o dever de honestidade e deixado de praticar injustificadamente ato de ofício que se põe vinculado por promessa eleitoral. Por essa razão, foi requerida a suspensão dos direitos políticos de Márcio por 3 anos, bem como a imposição de multa no valor de R$ 500 mil. Também foi requerida a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do ex-prefeito. Antes de oferecer qualquer oportunidade de manifestação a Márcio, o magistrado da Fazenda Pública recebeu a inicial afirmando a presença de justa causa e determinou a citação do ex-prefeito. Quanto à medida cautelar de indisponibilidade de bens, a autoridade judicial consignou que o prefeito seria examinado após que o pedido, seria examinado após a apresentação da defesa. Então, não deu a cautelar de indisponibilidade de bens. Regularmente citado, o Márcio contrata você como advogado para assumir sua defesa.
O ex-gestor público alega ter sido surpreendido com a aludida citação, sem ter direito à manifestação prévia, e faz questão de expor suas razões para o juízo de primeiro grau, na medida em que considera que o ajuizamento da ação é uma perseguição política. Considerando essas informações e ciente que Márcio procurou você no mesmo dia da citação, sem que ainda tivesse iniciado a contagem dos prazos, redige a peça cabível junto ao juiz onde o curso da ação para a defesa dos interesses de Márcio, invocando todos os argumentos pertinentes à luz do caso concreto. A peça deve abranger todos os fundamentos que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, eu repito, nada de ficar copiando o artigo, porque não adianta nada, a gente tem que adequar a norma ao fato concreto. Então, deixa eu ver aqui quando que foi o final aqui da janeiro até dezembro de 2012. Então, o final foi em dezembro de 2012. Dessas informações aqui para a gente redigir a petição. E a ação civil pública foi proposta em janeiro de 2018. Vamos ver aqui. Aqui, janeiro de 2018, ele ingressou com a ação civil pública. Ótimo, pessoal. Agora eu vou projetar para vocês aqui, ó, a nossa, o que é isso aqui? Código de Processo Civil. Eu tenho aqui, o que é isso? Lei de Ação Civil Pública, que vai tratar, vamos ver onde ele trata o procedimento da ação civil pública. Temos que dar uma lidinha. Vejam que essa ação é bem antiga e tem bastante coisa revogada, né? Olha lá. Vamos dar uma lidinha nessa ação, que essa ação aqui, ela cai bastante nas provas de administrativo. Ó. Tem legitimidade para propor a ação principal e a cautelar o Ministério Público, está no inciso primeiro. Então, ele é um legitimado. Maravilha. E vamos ver aqui, falando de prazos, né? Qualquer pessoa poderá, e o servidor poderá iniciar administrando informações. Olha lá. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer autoridade de certidões, o Ministério Público poderá instaurar inquérito civil, foi o caso, né? Ou registrar em qualquer órgão público, somente esgotadas as diligências. Vamos ver. A promoção de arquivamento. Poderá o juiz conceder mandado liminar. Vamos lá. Aqui já está falando de sentenças. Constituição Federal. O que é importante a gente saber aqui? Vamos lembrar nas aulas de administrativo que vocês tiveram, quando vocês estudaram os princípios mínimos da administração pública, olha só quais são, e eles vão estar aqui, ó, expressos no artigo 37. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ó, o município também tem que obedecer, obedecerá aos princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vamos lembrar, né, que a gente tem dois supraprincípios, que é, né, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, já que o interesse público é o interesse de todos nós, então ele está acima do interesse particular. E além dessa supremacia, nós temos mais um, que é a indisponibilidade desse interesse. Então, o administrador público sempre tem que prezar que o interesse público está acima do interesse particular. Ele não pode dispor disso. E além desses supraprincípios, os princípios expressos na Constituição, que são o LIMP, legalidade, tudo que a administração pública fizer tem que estar respaldado na lei. Impessoalidade significa que a administração tem que tratar de forma impessoal, ela não pode fazer proselitismo, ela não pode, eu gosto de tal fulano, não gosto do outro. Não, ela é impessoal.
ela tem que ter moralidade, é aqui que a gente vai centrar o nosso estudo. O que é moralidade? É o comportamento probo, honesto, digno, ético, é isso que a administração procura. E quem não tiver moralidade, quem não tiver tratamento probo, probo é honesto, a gente vai para o inverso, é o ímprobo. E quem tem comportamento ímprobo, desonesto, vai responder por improbidade administrativa. E é aqui que o Ministério Público se centra para poder entrar com essa ação civil pública falando sobre improbidade administrativa. E aí, nós vamos lá na lei de improbidade administrativa, ó, quais são as sanções aplicadas, né? A improbidade administrativa. E nós temos três principais que elas vão estar lá nos atos de improbidade, que elas vão estar lá no artigo 9º, 10 e 11. Olha lá. 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, que foi o que ele colocou lá, né? A oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em exercício do cargo, mandato, função, emprego, atividade. Aí ele está dizendo quando ele recebe dinheiro. Nós temos também o artigo 10, que vai falar que é um ato de improbidade que causa dano ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, viu? Tem que ter dolo ou culpa. E por fim, que é essa daqui que vai pegar forte, que vai ser o 11, constitui ato de improbidade administrativa aquele que atenta contra os princípios da administração, princípio da moralidade, está dizendo que ele atentou contra o princípio da moralidade, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, legalidade, a legalidade das instruções e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei, regulamentado ou diverso daquele de sua competência, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato lícito, de ofício, revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições, negar publicidade, frustrar a licitude do concurso público, deixar de prestar contas, revelar ou permitir divulgação de edital, descumprir normas relativas à fiscalização, deixar de cumprir exigência, transferir recurso à entidade privada. Por fim, né? Ele está querendo dizer, o Ministério Público, que o fato dele não construir o hospital feriu esse princípio aqui da moralidade administrativa. E o que nós, como defensores desse ex-prefeito, vamos fazer? Nós vamos ali atacar o, o nosso Ministério Público, vamos contestar. E a primeira matéria da contestação que nós vamos verificar aqui, pessoal, vai ser o seguinte: nós verificamos que o ato foi realizado, né? Foi realizado na administração, que foi administração pública, que foi de 2009 até dezembro de 2012. E a ação civil pública começou em janeiro de 2018. Vamos lá para o nosso esqueleto de peça, para a gente começar a redigir alguma coisa e pensar juntos aqui como que a gente faria essa nossa petição. Vou deixar aqui para vocês, então, o esqueleto da peça. Vamos começar a escrever. Primeiro, né, como que a gente pode colocar aqui, à luz do novo Código Civil, né, do novo Código de Processo Civil, ele vai mandar a gente colocar assim: ao juízo da vara da Fazenda Pública. Eu não sei qual que é a vara, né, ele não me falou, o enunciado não chegou a tratar, então deixa tudo em maiúsculo, mas tem um lugar, né? Se eu não me engano, tinha um lugar lá na peça. Ele era vara da Fazenda Pública, mas de onde? Município Alfa. Achei aqui no nosso
Vocês não estão vendo, mas o enunciado vai ficar para vocês aí disponível. Município Alfa. Então, a vara da Fazenda Pública do município Alfa. Vamos voltar então na petiçãozinha. Do município Alfa. Então, vamos deixar tudo aqui bonitinho, em letra maiúscula. Ao juízo da vara da Fazenda Pública. Quem quiser colocar excelentíssimo doutor, excelentíssimo senhor doutor, fica à vontade. Aqui nós estamos adequando ao novo CPC. Alfa, qualificação das partes. E agora? Que é uma contestação, né? Então, nós vamos qualificar, vou deixar isso aqui em vermelho para lembrar. Lembrando que aqui é o endereçamento, ou seja, estudando as regras de competência, eu preciso saber para onde vai. Aqui, tratando-se de uma ação civil pública, a competência da vara da Fazenda Pública, e na qualificação das partes. Quem são aqui? Aqui eu vou colocar o Márcio, mas para ficar um negócio bem bonitinho, vou dar uma dica para vocês. Na hora que vocês estiverem fazendo a segunda fase da OAB, saibam que a gente tem um passo a passo da petição inicial lá no artigo 319. E o 319 vai estar escrito quais são os requisitos da inicial, e lá no inciso segundo vai estar escrito para a gente quais são os requisitos aqui do endereçamento. Então, a gente vai colocar aqui, ó, recortei e colei o inciso 2, ó. Então, vamos colocar aqui Márcio, que é o prefeito, né, o ex-prefeito. Márcio, eu ponho entre parênteses o restante para mostrar que eu sei. Deixa eu deixar esse aqui em caixa alta, maiúscula. Márcio, prenome, estado civil, não sei, porque o enunciado não disse. Existência de união estável, onde eu tirei isso? Preciso 2 do 319. Profissão, qual que é a profissão atual dele? Também não sei, não vou inventar. Então, vou colocar aqui entre parênteses. Profissão, número da inscrição no cadastro da pessoa física vai estar aqui. Não tem também, né? Não vamos inventar. Cadastro de pessoa jurídica a gente tira, porque não é pessoa jurídica. Lembrando que eu não posso inventar. Coloco aqui. Domicílio, então eu já coloco aqui domicílio e residência do réu. Então a gente coloca assim, Márcio, aí eu coloco aqui, domicílio e residência, ou eu posso colocar já qualificado nos autos, né? Eu prefiro colocar aqui na contestação direitinho, vai que a inicial tá errada, né? Pro domicílio, aí põe residência do autor, aí coloca assim, entre parênteses, do autor. Então, vamos ficar assim. Vamos colocar como é o nome disso? Justificado para a gente começar. Então, aqui fica assim. Márcio, Ana, nos autos da ação civil pública movida pelo órgão do Ministério Público, vem respeitosamente por sua advogado ou advogada, que a esta subscreve eu já coloquei respeitosamente? Já. Que essa subscreve oferecer sua
resposta em forma de contestação conforme, aí vocês vão lá na ação civil pública e vão olhar qual que é o artigo da contestação lá na ação civil pública, conforme possibilita o artigo, procura lá, da ação, da lei, né? De ação civil pública. Dois pontos. Ctrl T. Vamos fazer isso, essa nossa petiçãozinha aqui, ó. Claro que vocês vão fazer ela manuscrita, né? Porque a gente está treinando para OAB. Para manuscrito. E aqui não vou manuscrevê-la, já que nós estamos aqui só fazendo o esqueleto dela. Aqui a gente pode colocar assim. Primeiramente. Aí a gente vai falar acerca aqui do que está errado. Olha só, por que eu coloquei primeiramente, não preliminarmente? Porque tem um erro crasso da OAB aqui, né? Já que quando a gente fala, né, a primeira coisa que ele está querendo falar, nós já vamos lá para o artigo 23, está falando que houve uma prescrição do direito, né, da improbidade. Eu não estou nem aqui começando a falar se teve improbidade ou não, eu vou falar que houve uma prescrição, já que transcorreram 5 anos do final do mandato, então não há que se falar de condenação. Porém, isso não é uma preliminar de mérito, é mérito. Quando a gente fala de prescrição, a gente está tratando de julgamento com resolução de mérito. Então, tá errado, OAB, você falar que é preliminar, não é preliminar, é mérito, tá? Então, eu vou pôr primeiramente aqui. Vamos lá, no artigo 23, inciso 1º, eu vou trazer aqui para vocês, para ficar mais curto, o nosso vídeo, lá da lei de improbidade, na nossa leizinha de improbidade administrativa. Deixa eu achar aqui. Ela vai dizer para a gente o quê? Peraí, ela vai... Uhum. 23. Ela vai dizer o seguinte: as ações destinadas, deixa eu copiar e pôr ali para vocês. Aí a gente tira depois. Ó, vai estar assim, ó. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas: 1. Até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão, função de confiança, dentro do prazo prescricional previsto para as faltas disciplinares. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas. Então, ó, 5 anos do término do exercício do mandato. Vamos ver, terminou o mandato em dezembro de 2012, dezembro de 2013, dezembro de 2014, dezembro de 2015, dezembro de 2016, dezembro de 2017. Quando que ele entrou? Janeiro de 2018. Então, de acordo com o artigo 23.1, está prescrito. Então, como que a gente coloca lá? Vou tirar isso daqui. Então, primeira coisa que a gente vai manifestar aqui, né, é falar sobre a ocorrência da prescrição, né? Por quê? Porque passou 5 anos. Então, como que a gente vai colocar assim? A gente vai contar a historinha que, tendo em vista que passaram-se mais de 5 anos, 5 anos e 1 mês, não se pode falar em punição alguma, porque o direito já está prescrito, então não dá nem para discutir, porque no final das contas, mesmo se provado que houve, então está prescrito.
Importante, né? O que que a gente tem que fazer? Lembrar de fazer o pedido. Tudo que eu alego eu preciso pedir, senão tenho inépcia. Não adianta nada eu provar por A mais B que houve prescrição, chega lá no final, não pedir a improcedência pela prescrição. Então, fiquem espertos. Como que eu faço nas minhas petições? Se eu coloco aqui, eu estou abrindo um parágrafo para falar disso, eu já coloco lá no pedido que eu preciso falar, para eu não esquecer, eu preciso amarrar um no outro. Depois, nulidade da decisão que recebeu a ação de improbidade, ante a violação do princípio constitucional do contraditório, em conformidade com o artigo 5º, ou antes do recebimento, deveria ter dado oportunidade para que o requerido se manifestasse acerca da acusação. Olha só, lá no artigo, então, 17 da lei, deixa eu copiar e colar novamente para a gente poder mostrar. Eu estou no 23, vamos para o 17. Aqui é o procedimento, é o rito dessa lei, que é um rito especial. E no artigo 17, vamos lá. No artigo 17 vai estar escrito assim. Opa, o 17A foi vetado. Vamos para o 17. Ele está falando de algum inciso, vamos ver. 17, parágrafo 7º. Volto para lá. 17. A ação principal. Vou colocar aqui embaixo de novo para a gente discutir. Cadê o parágrafo 7º dela? Parágrafo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Opa, que é isso? Olha lá. Vejam que interessante, né? Essa leizinha aqui teve uma modificação, acho que é por isso que a OAB está pedindo. Vamos lá. A ação principal terá rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. No nosso caso, foi pelo Ministério Público, dentro do prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer a manifestação por escrito que poderá ser instruída de documentos dentro do prazo de 15 dias. Então, veja aqui que o artigo 17 não foi seguido. O que é isso? É uma defesa preliminar. Significa assim: Ministério Público, então, propõe a ação e o juiz, antes de receber essa ação, tem que dar oportunidade para o réu para que ele se manifeste antes dele receber. O ato de receber a denúncia pelo juiz já quer dizer que o processo começou. Então, peraí, antes de receber, me ouça. É isso aqui. O que o artigo 17 está dizendo? Por ser um rito especial, tem que se dar oportunidade aqui ao prefeito, ex-prefeito, se manifestar antes de receber a denúncia. E isso não foi feito. Como é uma regra processual, a sanção pela falta de seguimento na regra processual é a nulidade. Nulidade significa não seguir o rito. Então, vamos retornar o processo aonde deveria ter seguido. Então, nós vamos pedir a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por quê? Porque não foi dada essa oportunidade, né? Então, o que vai acontecer? Se o juiz acatar a primeira defesa que a gente tem, processo extingue e acabou. Melhor dos mundos para nós. Segunda coisa, se o juiz não acatar a prescrição, que é difícil, né? Ele vai acatar essa segunda aqui. E o que nós vamos lembrar aqui no pedido? Que o processo deve ser anulado até esse ato aqui. Então, eu vou pedir a nulidade e o processo vai retomar lá no momento em que o juiz devia ter pedido a citação da pessoa para a pessoa se manifestar antes de começar o processo. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Maravilha. Aqui, terceira coisa. Na hipótese
Márcio está sendo acusado da prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, que é o artigo 11, né? Que a gente leu da lei de improbidade. Assim, ausentes os pressupostos para a decretação da indisponibilidade, tendo em vista que a referida cautelar só pode ser decretada quando os atos de improbidade causar lesão ao erário público e o enriquecimento ilícito. O que é aqui? Aqui vai estar dizendo o seguinte: essa cautelar só pode se tiver em algum caso do artigo 9º ou do artigo 10, não nos casos do artigo 11. Então, ó, já vamos dizer que está errada essa decretação aqui. Já vamos falar que ato de improbidade não enseja essa cautelar de indisponibilidade de bens. Então, tem que derrubar essa indisponibilidade de bens. Então, nessa parte aqui, eu já vou estar falando do mérito, mesmo reprisando aqui para vocês que preliminar de mérito seria só nulidade aqui, a prescrição é matéria de mérito, sim, né? Aqui depois, falta do elemento subjetivo. O que é isso? Dolo e culpa. O Márcio não construiu o hospital, por quê? Porque não tinha dinheiro, tinha um rombo na caixa, né? No caixa. Então, ó, a não construção do hospital decorreu de fator alheio à vontade do ex-prefeito, consistente no fato que o município não dispunha de recursos suficientes para arcar com as obras, né? Ou a promessa de campanha é fato atípico, incabível de ser penalizado. Vocês podem usar essas duas opções aqui. Porém, né, pessoal, cláusula da reserva do possível, quem quiser dar uma pesquisada na jurisprudência, a cláusula da reserva do possível é o coringa da administração pública quando ela quer se defender. Porque o que vai dizer, né? Que faz desde que seja possível. E aí tá lá, né? O prefeito manda por o hospital, o juiz manda fazer um hospital, manda fazer a escola, e aí eles vão sempre alegar a cláusula da reserva do possível. Olha, eu vou fazer o que é mais possível aqui na minha administração, porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Então, a gente vai falar dessa tese da reserva do possível, que é muito importante. Quem quiser fazer OAB de administrativo, é bem típico falar da reserva do possível. E a cláusula da campanha é fato atípico. Posso falar disso, que eu falo na campanha não está me vinculando aqui. Cuidado com isso, né? Pedidos. Quais pedidos que nós vamos fazer, né? Nós vamos pedir aqui, ó, vamos ver se está certo. A improcedência liminar da ação pela prescrição, né? Aí a gente vai dizer assim: caso Vossa Excelência não entenda ser o caso de prescrição, faça as mais pedidos. Aí sim, vem o número 2. Aqui eu estou falando o seguinte para o juiz, ó, é prescrição, acabou. Mas caso, né? Passa os demais pedidos, né? Não tenho tanta certeza que o juiz pode achar que você está falando besteira. 2. Nulidade da decisão do recebimento da ação por ofensa ao contraditório. Lembra que não deixou ele fazer aquela defesa que ele tinha direito, né? Então, teve a nulidade. Indeferimento da perda dos bens, da indisponibilidade dos bens, que é uma cautelar que vai congelar todas as contas, ele não vai poder fazer movimentação nenhuma. Procedência da ação antes da inexistência do ato de improbidade, né? Lembra que precisa de dolo e culpa. E nesse caso não houve, porque ele usou a reserva do possível. E depois, produção genérica de provas. Pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos e tal.
genérico, não vai colocar nada aqui de provas porque o exame não falou nada. Local, data, na outra linha, advogado e OAB. Posso colocar minha OAB de estagiária? Não, não identifiquem a peça, que senão vocês estão perdidos. Para quando, professora? Vamos lançar aí, vou pedir para o professor Francisco para lançar um calendário para vocês da entrega das peças, lembrando que essas pecinhas aqui são manuscritas, pode ser folha sulfite, pode ser folha de papel ao maço, desde que seja uma folha bem bonitinha, né? Sem, façam como se vocês estivessem fazendo para o OAB. E aí, letra legível, façam em PDF e mandem no final para o e-mail que eu vou deixar para vocês. Não sei se vai ser para o meu, para o do professor Francisco. E aí a gente vai deixar umas instruções para vocês depois, tá certo? Então essa primeira peça tá aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aqui para a gente poder desmistificar, tirar todas as dúvidas de vocês. Então, eu vou deixando um grande abraço para vocês, desejando ótimos estudos e contem comigo. Beijo, galera!